Estimados irmãos, irmãs, crianças, jovens, queridos internautas, a paz do Senhor. Que a graça bendita do Espírito Santo, a graça e bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo, nos acompanhe na reunião de oração desta noite, nos dando muita vida, muita saúde e sabedoria para prosseguirmos vencendo em nossa caminhada rumo ao reino dos céus. Para iniciarmos a nossa santa reunião de oração, eu convido a igreja para ficar em pé. Nosso conselho publicou uma mensagem muito bonita, falando a respeito do governo de nossa igreja, do poder de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, diante de todos nós. Deus, o Pai, só pode reinar sobre um povo e ter domínio completo sobre o mesmo, através de um governo teocrático. A palavra teocracia vem do grego theo, que significa Deus, e cracia, poder. Isto quer dizer que Deus pode governar o seu povo por meio de uma pessoa dotada dos dons de profecia e revelação, e através da mesma transmitir sua vontade e suas leis. Assim foi no passado, por meio dos santos profetas, foi através do seu próprio Filho Jesus, ao enviá-lo a esta terra, para imprimir nos corações bondosos e humildes a sua palavra, seus ensinos e suas regras morais. Foi através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nossos dias que Deus voltou novamente a reinar através do seu amado Filho Jesus. Cristo transmitiu aos seus apóstolos a missão de governar seu povo, e estes nos deixaram ensinos preciosos sobre a vontade soberana de Deus, dada através de seu Filho amado. Todavia, com o passar dos anos, Jesus não pôde mais falar de maneira perfeita e completa, por não ter alguém com o precioso dom da revelação e profecia para governar os fiéis. Entretanto, Jesus prometeu que voltaria a falar ao seu povo através de um servo fiel e consagrado, santo, que ele chamou de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que aprenderia com ele e convenceria os fiéis sobre o pecado, a justiça e o juízo. Portanto, este Consolador ensinaria os fiéis a fugirem do erro e do pecado, santificaria este povo, imprimindo em seus corações uma lei perfeita e justa, que santificaria o povo de Deus, livrando-os de toda a corrupção e maus costumes. Portanto, nesta igreja apostólica, se cumpriu o que Deus falou através de vários profetas. Diz o Senhor: porque esta é a aliança que firmarei com o meu povo depois daqueles dias. Na sua mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que Deus, nosso Pai, continua hoje a governar o seu povo. Eles transmitiram para a igreja, através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, a vontade soberana
do nosso Deus, e tudo fizeram para que esta igreja fosse fiel no cumprimento do seu sagrado dever de obedecer, fugindo sempre do erro, do pecado e de todas as modas inconvenientes para os filhos e filhas de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, autor da vida. Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa são as duas rainhas que governam este povo ao lado do santo pastor irmão Aldo, salvando, libertando, curando, ajudando os apostólicos fiéis a vencerem nesta terra o pecado e toda a força do mal, para que um dia tenham direito à vida eterna, onde não existe sofrimento, nem tormento, lutas, nem noite, nem calor e nenhuma maldade, mas só luz, vida e paz perene. Lutem, povo apostólico, para conservar esta riqueza que está em nossas mãos, que é a Igreja Apostólica, de ter à sua frente estes santos de Deus, guardando-os em todos os momentos de suas vidas, para serem fiéis ao seu voto de batismo e obedientes em todo o seu viver a esta perfeita doutrina que moraliza e a disciplina que honra e edifica o nosso ser, para que Deus possa reinar sobre nós para todo sempre. Amém. Amados irmãos, nós temos o governo de Deus em nossas mãos, em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. É o Pai que agora diretamente nos governa, lado a lado com Jesus, o Espírito Santo, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Tanto é verdade que em muitas mensagens o Santo Irmão Aldo nos dizia, principalmente as últimas que ele nos deu: todo o céu trabalha para a igreja. Todo o reino dos céus, desde Deus, Espírito Santo, Jesus, a Virgem Mãe, a Santa Avó, os profetas, os apóstolos e os santos e anjos, junto com ele, Santo Irmão Aldo. Porque a igreja é o tabernáculo de Deus nesta terra. E como disse Jesus, ensinou o Mestre, a igreja é como a arca de Noé, que dá à humanidade um período, um espaço de tempo para conhecer o caminho do reino dos céus, e após encerrado este tempo, então virá o fim, com Jesus aparecendo nas nuvens, junto com a Santa Vó Rosa, junto com a Virgem Maria, junto com o Santo Irmão Aldo, para arrebatar os fiéis, filhos de Deus, para então entrarmos todos juntos e encerrarmos a segunda vinda de Jesus, encerrarmos o tempo da regeneração. A Arca de Noé foi um fato grandioso nesta terra, registrado no livro de Gênesis, no capítulo 6. Naquele tempo, a humanidade estava muito corrompida, de forma que Deus tinha dificuldade de encontrar uma pessoa boa na terra. Mas existia Noé, que era bom, que era justo, que mantinha comunhão com Deus.
e batalhava para fazer as coisas da forma a agradar o Pai. E então, Noé, que tinha sua esposa e mais 3 filhos, recebeu a palavra de Deus, as orientações do Pai, para construir uma arca. Um grande barco, grande, cerca de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Um barco muito grande. E muitas orientações ele recebeu para construção e também para separar um par de cada animal para colocar na arca. E muito tempo se passou para ele construir aquela arca. E em todo esse tempo, as pessoas ficaram sabendo da arca de Noé. Mas, quando chegou o grande dia, somente Noé, sua esposa, os 3 filhos e as noras, juntamente com os animais que Deus pediu, entraram na arca. E então começou a chuva, muita chuva, o dilúvio, encerrando a oportunidade que Deus havia dado para quem quisesse entrar na arca. E Jesus comparou os dias que vivemos, os dias de preparo que vivemos, como a construção da arca de Noé. E nesses dias, nós tivemos o trabalho e o ministério glorioso da Santa Vó Rosa, que transmitiu as vontades, as leis, as regras do Pai, e que juntamente com o Santo Irmão Aldo, mostraram tudo o que foi preciso para que uma pessoa viva bem, seja honrado e possa herdar o reino dos céus. Por fim, a avó e o Santo Irmão Aldo entregaram o governo diretamente para Deus, o Pai que nos dirige. Deus guia a Igreja Apostólica. É Ele o cabeça da igreja, que conduz cada ato, cada reunião e cada evento. Alguém pode perguntar, mas como isso se dá se não vemos Deus? Um exemplo que nós temos está na vida do Santo Irmão Aldo. Quantas vezes ele nos dizia, tínhamos uma santa comunhão, um evento na congregação, até mesmo um problema, ele dizia, eu vou lá. E nós não víamos ele fisicamente, mas a gente sabia que ele esteve lá, por causa da bênção, sentíamos, e por causa das coisas que se resolviam. Quantas vezes alguns enfermos, internados em hospitais, e o Santo Irmão Aldo dizia, eu vou lá. Mas não ia fisicamente, mas nós sabíamos que ele ia, porque as coisas se resolviam. Sinais eram dados, provas eram dadas da presença dele e da solução dos problemas. E muitas vezes, em uma festa, a alegria que sentíamos
Poxa vida, o irmão Aldo estava aqui. O irmão Aldo estava aqui. Hoje, irmãos, não é diferente. Deus está aqui. E como a gente prova isso? Através dos olhos da fé. Sentimos na alma, no coração, a emoção é grande, a paz, a satisfação e os sinais da presença de Deus. E vemos em nossa igreja a direção de Deus em cada obra que tem acontecido. E um grande sinal tivemos no último batismo, quando 450 pessoas se entregaram ao Pai. E muitas idosas, idosos. Alguns que viveram em outros caminhos, mas Deus está aqui e Ele provou para aqueles que creram e tiveram humildade. Estou aqui. E a pessoa veio já idoso, idosa, alguns com dificuldade para se locomover, mas vieram e se batizaram, entregando a sua alma para o Pai. Portanto, irmãos, irmãs, com a direção de Deus, juntamente com a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, nós vamos completando este tempo da segunda vinda de Jesus, porque a segunda vinda de Jesus é um período, teve início em 54, vamos completar 70 anos em 2024, mas é um período, assim como foi a construção da Arca de Noé, é um período, e neste período, mais maravilhas nós veremos, porque é promessa do Pai. Uma delas, São João viu nas revelações que teve, nas visões que teve, e escreveu o Apocalipse. Capítulo 19. Depois dessas coisas, ouvi no céu, como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. A salvação, a glória e o poder são dos nossos santos, do nosso Deus, de Jesus, da avó e do Santo Irmão Aldo. Por que São João escreveu isso? Porque foi mostrado a ele que Deus, assumindo um povo na terra, as inverdades, as mentiras iam caindo por terra. A verdade liberta, a verdade salva, a verdade não é possível escondê-la, por mais que tente, e até por um período consigam, a verdade prevalece, porque Deus é a verdade, e a igreja apostólica é a verdade, é a igreja que vence a grande Babilônia espiritual no mundo, ensinando o que é correto, mostrando, amados, para quem crê, a verdade que liberta, a verdade que liberta. E qual verdade é essa? Tudo aquilo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a respeito dos assuntos diversos entre disciplina, a própria doutrina, a forma de crer, e dentro de tudo isso, uma das coisas que a Santa Avó Rosa nos ensinou, e é uma verdade que tem convertido muita gente e tirado muitos do engano, é que não existe reencarnação.
não existe. Ninguém volta para o corpo. Ninguém volta para o corpo. E Jesus mostrou para a igreja e para a avó quando disse: irmãos, é tão lindo esta parte da doutrina. Ele disse: quando no ato da concepção, Deus cria um espírito novo, que nunca existiu. Ah, porque esse espírito estava ali, é que nunca existiu. Cria um espírito novo e coloca naquela criancinha que começou a ser gerada. E ali ela vai crescendo com o corpinho, o sangue e o espírito. O espírito. E ao nascer, nasce como um anjo pequenino. Tanto que nós consagramos, isso foi ordem de Jesus, porque Deus tem as criancinhas como anjos pequeninos, e até os 5 anos de idade, não coloca nenhuma responsabilidade em relação a pecados sobre as crianças. E uma vez que a criança nasce em um lar apostólico, é consagrada e permanece fiel, quando chegar o momento é batizado, é batizada, um dia ela retorna para o reino dos céus, e lá vai ser um anjo poderoso para todo sempre. É esta a verdade. É esta a verdade. Uma das lições e uma das revelações que a Santa Avó Rosa nos deu. E que aquele que crê, e Deus, o interessante é isso, amados, Deus, ele vai tomando espaço, e o que não é verdade vai caindo por terra. Vai caindo por terra. E a palavra apostólica vai vencendo a mentira, o engano e a ilusão que há neste mundo. Por isso, irmãs, irmãos, jovens, crianças, internautas, abracemos o nosso Deus. Abracemos Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, agradecidos por eles estarem à nossa frente e por Deus estar nos governando. E será assim. Feliz aquele que ficar dentro dessa arca, deste grande barco chamado Igreja Apostólica. Feliz é aquele que não deixar ser corrompido pela maldade que há no mundo, pelas ilusões que existem lá fora e pela mentira que domina grande parte da humanidade. Quem ficar aqui dentro estará seguro, segura. Quem ficar aqui dentro, ao surgir nas nuvens de Jesus, acompanhado da Virgem Mãe, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, vai ouvir deles: venha, bendito do meu Pai, venha, venha receber o seu galardão para todos sempre. Amém. Convido a igreja para ficar em pé. Agradeço em nome do Santo Irmão Aldo, juntamente com o nosso conselho, a presença de todos. Agradeço as apresentações maravilhosas que o coral realizou. E agora nós vamos para um momento tão nobre, que é o momento da oração, em que falamos com o Espírito Santo de Deus. E foi um momento como esse que Jesus deu um pulmão novo para a Santa Avó. Enquanto ela orava, ele fez o milagre. Quem sabe esta noite a gente pode
um dos irmãos e irmãs internautas receber um grande milagre. Vamos cantar o hino de número 172, nesta hora de oração. Vamos pedir, irmãos, principalmente virtudes para o nosso espírito. Oremos. Amém. Vamos cantar agora o hino de número 209. Graças te damos, Senhor Deus.
Meu Deus, meu Pai, que alegria, Senhor, estarmos diante de vosso Espírito Santo, recebendo a unção preciosa que há em vosso Espírito, meu Pai. Obrigado por esta santa reunião de oração. Obrigado pela presença de Jesus Cristo, pela presença da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Senhor Santo Irmão Aldo. E agora eu peço, Santa Avó Rosa, que a Senhora leve em paz, em segurança, cada criança que aqui está, as mães, os pais, os irmãos de mais idade, as mães que esperam seus bebês, leve em segurança e em paz para seus lares, dando uma noite tranquila, prazerosa de descanso, e amanhã um dia maravilhoso, para que possam concluir bem a semana e estarem aqui de volta no próximo sábado e no domingo em nossas reuniões do final de semana. Virgem Maria, atenda os pedidos que estão sendo feitos agora. Crianças que estão pedindo, jovens pedem saúde, pedem sabedoria, pedem a bênção para a família, ajuda nos estudos, no trabalho, o que for que estiverem precisando. Virgem Mãe, a Senhora que é tão amada, tão generosa, atenda aos clamores, ajude as crianças a serem fortes na fé, as famílias a serem unidas, aos idosos concluírem a sua missão de forma gloriosa perante nosso Deus. Aos nomes que estão sobre o altar, eu peço, querido e santo irmão Aldo, abençoe cada vida, cada pessoa que foi lembrada aqui, irmãos, parentes, amigos, colegas de trabalho, estudos, vizinhos, enfim, quem estiver com o nome aqui, nesta noite, sobre o altar, que a Senhora Avó, o Senhor Santo Irmão Aldo, possam visitar essa pessoa, essa família, para dar a bênção, para fazer milagre, para unir a família, para libertar dos vícios, o que for preciso, faça para ajudar estas vidas, para ajudar essas famílias. Crianças, mães, pais, famílias apostólicas, irmãos de mais idade, queridos internautas, neste momento, concluindo a nossa reunião santa de oração, recebamos a unção poderosa e preciosa do Espírito Santo de Deus. Recebamos a bênção e a paz do nosso Pai, nosso Deus. Recebamos de Jesus Cristo o perdão para os nossos pecados, assim como perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Recebamos da Virgem Maria o carinho, a humildade, a paciência de Nossa Senhora. Recebamos da Santa Avó Rosa, a igreja, a coragem para a gente lutar de cabeça erguida, a fidelidade para a gente nunca sair deste barco seguro, e do Santo Irmão Aldo, que está aqui juntinho de todos nós, feliz por ver a igreja reverente e unida. Recebamos do Santo Irmão Aldo um abraço, lembrando das palavras dele: confia na avó, confia em mim, eu sempre estarei ao lado de vocês. Amém.